O homem tocado pelas chamas possui o último Road Poneglyph e a chave para o One Piece. Mas quem é ele? Neste vídeo nós vamos listar as principais possibilidades sobre essa figura-chave para a obra. Ele é alguém que já conhecemos ou um personagem novo? Será que há alguma conexão entre este homem tocado pelas chamas e o homem com tapa-olho que foi citado por Oda lá em 2007? Calma que a gente explica tudo isso no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente falar de uma das teorias recentes aí que mais tá mexendo com o fandom de One Piece, a teoria sobre o portador do último Road Poneglyph, aquele que guarda a última das 4 chaves que guiam até Laugh Tale, a última ilha. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também quero avisar que tem spoilers do mangá aqui, principalmente do capítulo 1081, que foi o mais recente a ser lançado. Então se você não tá lendo, não tá acompanhando e não quer tomar esses spoilers, pare o vídeo por aqui e depois que você lê, você volta, então já deixa ele salvo. Bom, dito tudo isso, primeiro é bom a gente lembrar de uma entrevista que o Oda deu em 2007, falando que ele introduziria no futuro de One Piece um personagem com o tapa-olho. Nessa entrevista, nessa declaração que ele deu, ele fala que pirata e tapa-olho é uma coisa são coisas muito conectadas, né? Uma característica forte de piratas da cultura pop e de piratas da história mesmo, são usando o tapa-olho, né? Capitão Gancho e tudo mais. E ele fala que ele ainda não colocou um personagem com tapa-olho, mas porque ele está guardando isso para um momento especial, para um personagem especial, e ele disse que quando esse personagem aparecer, nós saberemos que estamos na reta final de One Piece. Isso indica que ele deverá ser peça-chave para essa reta final, né? O Oda tá guardando esse personagem às 7 chaves, colocando uma característica forte de piratas nele e deixando isso exclusivamente para ele, o tapa-olho, né? Então, esse cara é peça-chave. Dito tudo isso, nós temos agora um outro personagem, um personagem que foi mencionado dentro da obra de One Piece pelo Kid e agora pelos piratas do Barba Negra aí que a gente viu em um flashback, que é o homem tocado pelas chamas, o homem com cicatriz de queimadura. Estes dois podem ser a mesma pessoa? Obviamente podem. O homem com a cicatriz de queimadura, ele tem a chave, a real chave aí para chegar em Laugh Tale, e este personagem com o tapa-olho, ele pode ser peça-chave para essa reta final. Então os dois combinam. E se você é tocado pelas chamas e tem uma queimadura, né, tem cicatriz de queimaduras, essas cicatrizes elas podem sim chegar até o seu olho, se estender até o seu olho, a gente não sabe qual o grau dessas queimaduras, podendo sim fazer com que este pirata, este personagem, tenha que usar um tapa-olho. Uma outra coisa importante é que o Oda fala que o cara do tapa-olho vai ser um pirata, mas a gente não sabe se o homem tocado pelas chamas é um pirata, né? O Shiryu até fala que ele pode ser, na verdade, alguém da marinha. Até faz sentido porque a marinha, tendo um dos 4 Road Poneglyph, faria com que ela tivesse um trunfo aí que impediria os piratas de chegar até a última ilha. Para você chegar até a última ilha, você deveria destruir o governo mundial com o Insama, com os Gorosei, com a marinha, com os almirantes e tudo mais. Então seria uma tarefa praticamente impossível. Faz sentido, não descarte essa teoria, mas isso daí poderia sim diferenciar esses dois, ou não também. A marinha poderia ter essa arma, mas com um personagem que seria, sei lá, o último dos Shichibukai, por exemplo. Algum pirata que continua trabalhando com a marinha mesmo depois deles terem acabado com o sistema de Shichibukai. Então esse personagem ele pode ser alguém que já apareceu em One Piece, esse personagem que tem esse Road Poneglyph, ou alguém completamente novo, então nós vamos considerar essas duas possibilidades, mas antes eu tenho que elencar algumas coisas que a gente já sabe sobre ele, pra gente começar a especular e para eu chegar na opção que eu acredito, na opção que eu gostaria que fosse verdade. Bom, o primeiro desses pontos é que o homem que está com o Road Poneglyph tem a cicatriz de queimadura. O ponto 2 é que ele navega em um navio completamente preto. E o ponto 3 é que ninguém consegue se aproximar dessa embarcação, porque se você chegar perto, você é afundado por um redemoinho. E segundo o Lafite, esse redemoinho ele pode ser obra de poderes de uma Akuma no Mi ou não. Essas são as confirmações que a gente tem, as características confirmadas desse personagem. A cicatriz de queimadura, o navio todo preto e os redemoinhos que impedem inimigos de se aproximar. Dito tudo isso, vamos começar a especular com o primeiro, que na minha opinião, se este homem for alguém que já apareceu em One Piece, será ele, que é Jaguar de Sol, aquele cara que salvou a Robin lá em Ohara. Então ele era da marinha, ele viu o que a marinha fez em Ohara e ele rompeu com a marinha. Ele salvou a Robin e foi congelado pelo Aokiji naquele momento. A gente sabe que o gelo pode gerar sim queimaduras pelo corpo, a gente não sabe quanto tempo ele ficou congelado, então isso pode ter feito com que ele se tornasse esse homem coberto pelas cicatrizes de queimadura.
O Sol, depois de salvar os livros de Ohara, tendo um conhecimento ali de coisas internas da marinha, pode ter acabado descobrindo onde estava o último Road Poneglyph que a marinha sim poderia ter, e conseguiu roubar esse Road Poneglyph, conhecendo a marinha por dentro e tendo todo aquele conhecimento de Ohara. E aí depois ele acabou pegando esse Road Poneglyph, essa chave para ele, afinal, tirando esse poder da marinha e guardando para si próprio. Ele seria um ex-marinheiro agora renegado, vivendo como um pirata. Outra coisa que pode ter feito com que ele conquistasse essas cicatrizes de queimadura é que Ohara estava em chamas, né? Ohara tinha sido completamente destroçada pela marinha, então o Sol pode ter se descongelado do gelo do Aokiji, não pelo tempo passar normalmente, mas porque o fogo chegou até ele. Então esse fogo derreteu o gelo e consequentemente também acabou queimando uma parte do corpo do Sol. Vegapunk lembra de um gigante todo enfaixado que foi com uma tripulação pirata para resgatar os livros de Ohara. Este gigante é o Sol, então a gente só precisa saber se este cara que salvou o conhecimento de Ohara é o mesmo cara que tem o Road Poneglyph. Faz sentido porque é alguém que está diretamente ligado ao conhecimento do século perdido, né? Mas não necessariamente é ele. Temos um ponto contra o Sol aqui nessa teoria, é um ponto só, que é que eu acredito que se ele tivesse acesso a esse Road Poneglyph, ele entregaria a Robin, sabendo que a Robin faz parte da tripulação de Win Yonkou, e sabendo que a Robin confiou no Luffy, que o Luffy confiou nela, ele sim ou buscaria saber mais sobre o Luffy, ou ele já entregaria isso logo, né? Como ele tem uma forte relação com o Ohara e o Dragon também, o Sol deve conhecer sim o Luffy também. Então eu não veria motivo para ele esconder esse Road Poneglyph do Luffy. Mas é algo que o Oda pode solucionar com diversas conduções narrativas. Ele pode dar um motivo pro Sol ainda não confiar no Luffy para entregar isso. Ele pode dar um motivo pro Sol ainda não ter conseguido dar isso ao Luffy, né? Então isso daí é algo solucionável. Ou seja, se for alguém de dentro da obra, pode muito bem sim ser o Sol e essa sua tripulação de gigantes, o que faria com que esse navio todo preto fosse um navio de gigantes. Em relação aos redemoinhos, o Sol pode ter consumido alguma Akuma no Mi que lhe permita, que lhe ofereça esses poderes, mas também eu não vejo muito isso não, mas esses redemoinhos podem ser também ocasionados por alguma arma criada por ele, pelo Vegapunk. O Vegapunk conhece ele, é próximo a ele, pode ter ajudado a desenvolver um mecanismo de defesa aí que o proteja contra ataques, e esse mecanismo geraria esses redemoinhos. A gente viu como foi hostil pros Chapéu de Palha chegar perto de Egghead com todas aquelas criaturas. Então sim, o Vegapunk poderia criar alguma ferramenta e colocá-la nesse navio mesmo, nesse navio todo preto aí, para impedir que invasores, que inimigos se aproximem. Certo? Então o Sol é uma boa possibilidade. E agora vamos falar da segunda possibilidade que eu vi o pessoal falando no Twitter, mas essa é uma que não é de jeito nenhum, e eu estou falando de Monkey D. Dragon. O Dragon, ele pode sim ter uma Akuma no Mi que lhe permita gerar redemoinhos. Até por isso a gente fez essa teoria falando sobre ele ter consumido o fruto do Quetzalcoatl e ser um dos 4 deuses de One Piece, o deus da chuva. Depois assistam lá que tá bem legal. O navio dele não é um navio todo preto, né? Ele tem problemas maiores, ele tem um exército revolucionário inteiro ali para conduzir. Se ele tivesse esse Road Poneglyph, sei lá, provavelmente ele iria atrás dos outros, mas a parada do Dragon é outra. Eu acho que o segredo do século perdido, ele sabe já. Ele tá muito próximo ao Ohara desde sempre. Então eu acho que isso ele tem, esse conhecimento ele até tem, não geral, né, mas ele sabe mais ou menos o que a Marinha tá tentando esconder. E a missão dele é de destruir o governo mundial. Ou seja, não faria sentido nenhum ele querer esconder esse Road Poneglyph dos piratas. Ele quer, mano, que o mundo exploda em confusão, porque o exército revolucionário aí sim conseguiria estremecer a marinha e atacar. Então ele poderia até dar esse Road Poneglyph para qualquer um dos imperadores ali, pro Shanks, pro Luffy ou pro Barba Negra. Pra quê? Só pra ver o mundo pegar fogo, pra distrair a marinha, pra ele conseguir derrubar o governo mundial e tudo mais. Então não faz sentido por conta disso e porque a gente sabe que o Dragon não tem um navio todo preto. A gente já viu a embarcação do Dragon e não é toda preta. Além disso, ele não tem cicatriz de queimadura nenhuma, ele tem uma tatuagem no rosto, ele não usa um tapa-olho, lembrando sempre que estamos considerando que o homem do tapa-olho e o homem da cicatriz de queimadura são a mesma pessoa. E em relação ao Sabo, o Sabo não é capitão de nada, ele também não tem um navio todo preto, não faria sentido nenhum o Sabo ter um navio todo preto, e a Akuma no Mi do Sabo, ela não tem capacidade nenhuma de gerar redemoinhos. E outra coisa, se o Sabo tivesse em posse esse Road Poneglyph, ele entregaria pro Luffy na mesma hora. O pessoal ainda gosta de falar do Scooper Gaban, mas eu acredito que o Gaban vai ter uma função narrativa semelhante à do Rei Lee. Ele não vai entregar pro Luffy esse segredo. Eu acho que o Luffy não conseguiria esse último Road Poneglyph sem lutar por ele. Se ele chegar no Gaban, o Gaban, tendo essa relação que ele tem com o Rei Lee, com os Piratas Roger, ele possivelmente entregaria sem resistência pro Luffy isso, e até pro Shanks também, afinal, os dois navegaram juntos por muito tempo, né? Então eu não vejo sendo ele. Em relação ao Akuma no Mi, é meio difícil ele ter, porque a gente sabe que os Piratas Roger, assim como os Piratas do Ruivo, não tem Akuma no Mi nenhuma, com exceção do Bug.
né, que acabou comendo uma ali sem querer. Então, eu descartaria dessas 3 possibilidades até agora, a única que eu considero bem forte é a do Sol. Outro personagem que já foi desenhado pelo Oda e que poderia ser este tocado pelo fogo com a cicatriz de queimadura é esse cara que tá conversando com o Crocus. Por quê? Porque ele está conversando com um ex-tripulante do bando dos piratas do Roger, e se a gente lembrar de quando o Roger enfrentou com o seu bando, só ele e o seu bando ali em um único navio, toda a frota de Chique e o Leão Dourado, a gente também lembra que Chique e toda a sua frota foram acometidos, foram derrotados por um desastre natural. Aparentemente foi um desastre natural, uma série de redemoinhos que levaram só os navios da frota do Chique, deixando o navio do Roger ali completamente intacto. Se aquilo foi induzido, teria sido induzido por alguém com capacidade de gerar redemoinhos, e pode ser esse cara. E como ele tá cheio de roupa, tá com chapéu e tá de costas, a gente não consegue ver se ele tem marca de queimadura, se ele tem cicatriz, se ele usa tapa-olho, nem nada do tipo. Então pode ser esse cara, mas esse cara também pode ser qualquer pessoa. E agora a gente chega pra minha preferida, que é um personagem que seria novo, mas também que traria assim uma carga de fora, uma carga que faria com que as pessoas ao vê-lo reconheceriam ele e teriam sim já alguma certa conexão. E eu estou falando do um e único Capitão Jack Sparrow. Mas calma, antes de me chamar de maluco, veja os argumentos, porque eu sempre trago argumentos para essas maluquices que eu faço. Eu não venho aqui falar isso sem ter pesquisado muita coisa antes. Primeiro de tudo, e o mais óbvio de todos, que é o que está no capítulo 1081, é que o Jack Sparrow navega no Pérola Negra, que é um navio todo preto. Ele é descrito como as suas velas sendo semelhantes a um céu sem lua e sem estrelas, e todo o resto da embarcação ali tendo sido pintado para combinar com essas velas, ou seja, ele é um navio extremamente preto. O Pérola Negra ainda tem muita mitologia ligada ao vento, né, dele ser o navio mais rápido de todos, dele ser o navio mais letal e mais lendário de todos os 7 mares. Então, esse poder de criar redemoinhos pode ter a ver com essa conexão do Pérola Negra com o vento e dessa relação dele, sim, lendária de ser o navio mais temido e mais rápido dos mares. Pode ser algo do navio, não algo deste capitão. E uma outra coisa é que o Jack Sparrow não tem cicatriz de queimadura nenhuma, não tem tapa-olho, e o Oda não poderia colocar simplesmente um cara chamado Jack Sparrow na obra, porque senão ele ia tomar um baita de um processo da Disney. Isso tudo seria solucionado se a gente falar um pouquinho do pirata real, que existiu mesmo, que inspirou o Jack Sparrow. Este pirata se chama Jack Bird, e a gente sabe que o Oda adora colocar lendas e coisas do mundo real também dentro de One Piece. O Barba Negra tá aí pra não me deixar mentir. O Barba Negra foi um pirata que existiu de verdade e tem diversas semelhanças do Barba Negra real com o Barba Negra aqui da obra. Eu falei delas nesse vídeo sobre o terceiro fruto do Teach, então depois assistam lá, que tá bem legal, e essa relação dele com o Barba Negra de verdade também está nesse vídeo. Ou seja, se ele colocou o Barba Negra de verdade ali, faz sentido também ele ter colocado este outro lendário pirata, o chamado Jack Bird. Bird é pássaro, né? Assim como o Sparrow é um tipo de pássaro. E este pirata, ele é retratado como tendo um tapa-olho. Uma outra coisa sobre esse Jack Bird aqui é que ele começou a sua vida como um marinheiro. Ele era da marinha e ele chamava John Ward. Ele mudou o nome dele de John para Jack, né? Ele chamava John Ward, ele era um marinheiro e depois ele se tornou um corsário. O que eram os corsários? Os corsários eram navegantes, capitães aí que tinham a permissão da coroa para saquear navios inimigos. Algo bem semelhante ao que a gente viu dentro de One Piece com os Shichibukai. Como eu disse no começo do vídeo, esse cara poderia ser o último dos Shichibukai, um Shichibukai secreto que ainda não foi revelado e que mesmo com a extinção do sistema de Shichibukai, ele continua atuando em prol da marinha. Por quê? Porque ele guarda com ele o maior segredo de todos, o último Road Poneglyph. Este Ward, né, esse pirata real, esse capitão Jack Bird, ele era um da marinha, depois ele se tornou esse corsário aí, então ele era meio que um Shichibukai, e aí ele foi traído pela marinha. É basicamente o que acontece com os Shichibukai dentro de One Piece. São piratas que a marinha deixa fazer as merdas deles lá, contanto que eles ajudem a marinha depois. Então é exatamente a mesma coisa. Porém, a coroa britânica fez as pazes com a Espanha, e aí acabou com esses Shichibukai. E aí esse capitão Jack Bird, ele foi chamado pela coroa para se tornar um marinheiro de novo. Só que ele falou, mano, não, experimentei a liberdade, não quero nada mais além disso. Então ele queria ser livre a todo custo, assim como o capitão Jack Sparrow. E ele acabou se tornando, sim, um grande pirata com uma grande frota, conquistava as pessoas pelo seu carisma e também pela sua inteligência e pela sua astúcia em batalha. Tem algumas lendas sobre esse cara muito fodas de conquistas que ele teve nos mares aí. Isso é tema para outro vídeo, mas isso tudo
é algo que faria muito sentido se a gente transformar essa trama toda pra dentro de One Piece, dele ser o último dos Shichibukai, que depois que a marinha extinguiu os Shichibukai aí, ele pode ter se sentido traído e acabou seguindo sozinho e tudo mais. Isso daí também é uma coisa que o Oda vai desenvolver. E a outra parte que não foi ainda muito abordada nessa teoria é em relação aos redemoinhos. Como eu já falei, o Pérola Negra tem relação com o vento e tudo mais, então isso poderia ser uma habilidade do próprio navio da embarcação. Porém, esse cara, o Jack Sparrow e o Jack Bird, eles têm pássaro no nome, e isso poderia, dentro de One Piece, significar que este cara consumiu uma Akuma no Mi de um pássaro lendário capaz de gerar redemoinhos. A gente sabe que existem sim pássaros lendários na obra de One Piece, a fruta do Marco é a fruta da Fênix, que é um pássaro lendário, e pássaros com o bater de suas asas e tudo mais poderiam sim ter habilidades de criar redemoinhos no meio do oceano, dependendo de como os poderes forem usados. Então esse cara pode sim ter uma Akuma no Mi relacionada ao vento, né? Já falei aqui que não acho que ele seria uma das 4 divindades de One Piece, porque aí também seria muito apelo para um personagem que vai aparecer só agora. Esses 4 deuses estão entre Luffy e Dragon, né, acho que são 2, e acho que os outros 2 estão do lado do governo mundial, com um podendo ser Insama e o outro, sei lá. Eu também não acho que vai ser o Ryokugyu só porque ele tem aquela fruta dele lá, não. Acho que vai ser um outro cara ainda mais pica do que ele. Dito tudo isso, faria sentido sim este navio todo negro que guarda o último Road Poneglyph ser o Pérola Negra e o seu capitão ser o capitão Jack Sparrow, que aqui dentro de One Piece se chamaria Jack Bird, fazendo referência ao pirata real que originou o Jack Sparrow. Lembrando que ele é um personagem que ainda não foi muito explorado, ele foi citado 2 vezes, uma pelo Kid, outra pelos piratas do Barba Negra, então a gente não sabe muito sobre ele, mas a gente reuniu tudo que a gente sabe aqui para poder montar essa teoria para vocês. E uma outra coisa que também pode ter relação com a localização desse último Road Poneglyph é que o Doflamingo, quando ele foi preso, ele fala que a marinha teme que ele conte ao mundo aquele segredo que só ele sabe. Imagine se ele sabe da localização deste Road Poneglyph, e imagine também se ele acaba escapando de Impel Down e entrando para a Cross Guild, o que isso faria com a corrida pelo One Piece, colocando o Bug como um alvo, porque ele teria o único Road Poneglyph que nem Shanks, nem Barba Negra e nem Luffy possuem. Comentem aqui embaixo outras coisas que vocês podem acrescentar para essa teoria continuar crescendo. Vocês acham que ela tem potencial de se concretizar ou vocês acham que é completa maluquice? Comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar para seus amigos também, para dar uma clareada nos pensamentos em relação a todo este mistério do homem tocado pelas queimaduras, né? Do homem tocado pelas chamas, o homem com cicatriz de queimadura. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo aqui, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.